Fala aí, bastardos. Aqui é o Anonymous. Esse é projeto independente, é um piloto do projeto. Tanto o podcast, quanto as páginas do Instagram, do Facebook e do Sparkle. Antes de qualquer coisa, curtam e sigam todas as páginas do perfil Anonymous, se você curtir esse tipo de conteúdo. Passados os avisos, vamos iniciar o arquivo. Antes de qualquer coisa, seria legal falar rapidamente sobre notícia falsa. Atualmente o conceito de notícia falsa vem se distanciando do que era conceituado, e atualmente vem tornando-se apenas uma acusação de que o mensageiro está mentindo. No entanto, o termo está deslocado do seu real conceito, que seria a propagação de uma informação, notícia ou conteúdo, sabidamente falso, pelo interlocutor, propagada premeditadamente, com a intenção de que essa informação possa mudar algum cenário, embasar algum fato falso, no todo ou parte, ou a última opção, de apenas desinformar o receptor. Sendo assim, o conceito atual vem perdendo o que no direito chamamos de dolo específico, que é a prática de um ato com consciência, precisamente, a prática de uma conduta com finalidade específica, que nesse caso, por exemplo, poderia ser a desinformação do receptor. Antes de mais nada, quero deixar claro que mentir ou vincular notícia que é falsa não é crime. Pode ser antiético ou imoral ou o que quer que seja, porém, não é crime. E o mais importante, o exemplo que foi dado sobre dolo específico é só para ilustrar o caso. Somente isso. Voltando ao cerne da questão. O tema notícia falsa não é novo. Tanto é que há indícios que o termo fake news foi usado ao final do século XIX, pela primeira vez. E é dentro do tema desinformação e propagação de narrativas, que entra o caso do Wilson Simonal. O ponto que deixará mais visível a ligação entre o tema de desinformação e o caso do Astro ocorre após o envolvimento do Astro em um escândalo, com acusações de extorsão mediante sequestro. Está que após um certo tempo foi modificada para constrangimento ilegal, envolvimento com órgãos de repressão de ações revolucionárias, informante entre outras acusações. Acusações que ocorreram por meio da mídia, daquela época. Muitas vezes, de forma oficial, em jornais. E em outros momentos, de forma velada. As rusgas entre Simonal, imprensa e a classe artística não teve um ponto de explosão. Esse clima sempre esteve presente na carreira do artista. O escândalo só potencializou o que já existia. Já havia certas informações sendo circuladas sobre o artista, pequenas narrativas já circulavam. Simonal já via seu nome em meio a acusações de adesista ao regime, alienado político, conivente com o regime entre outros adjetivos, pelo simples fato de não se posicionar politicamente contra o regime militar. O que era uma imbecilidade, pois no próprio documentário ele compõe uma música citando o professor Martin Luther King, onde claramente se posiciona contra o racismo. Mas, o que ficou claro, que o problema na verdade era que o artista não aderiu ao movimento revolucionário, o que para os vulgos vara de madeira na veia bostérica era inaceitável. Para o pensamento binário, de um típico revolucionário, se você não está comigo, você está contra. Logo, é um inimigo e precisa ser eliminado. É interessante ver certos aspectos, com mais de 50 anos de diferença, se assemelhando aos dias de hoje. Como por exemplo, politização de cada aspecto da vida, clima de tribalismo, uso da narrativa, de forma criminosa, como por exemplo, a calúnia e a difamação, destruição de reputações por qualquer motivo, que o detrator ache justo. Enfim, é mera coincidência. Antes de adentrar o tema, é importante falar um pouco sobre quem é o Wilson Simonal de Castro. Não só sua qualificação, mas um pouco sobre a sua biografia. Qualificação: Wilson Simonal de Castro, vulgo rei da pilantragem. Nascido no Rio de Janeiro, em 23 de fevereiro de 1938, faleceu em 25 de junho de 2000, em São Paulo, aos seus 62 anos. Deixando 3 filhos e uma esposa, breve resumo da biografia Simonal ao servir o exército, começou a cantar nas festas do regimento. Posteriormente deu baixa das Forças Armadas, e começou a cantar em shows, principalmente, shows de rock conhecido na época como pubs. Posteriormente, começou a ganhar notoriedade no meio musical e assim, o sucesso foi tanto, que ele acabou ganhando espaço no meio do entretenimento, e ganhou um programa na TV, que apresentou durante os anos 66 e 67 na TV Record, com direção de Carlos Imperial.
Wilson Simonal se tornou um dos cantores brasileiros de maior projeção no cenário nacional durante aquela década, isso com maciço apoio popular nos festivais, protagonizando certos momentos memoráveis, como o evento no Maracanãzinho, que contou com uma média de 30 mil espectadores. Simonal dividiu palco com estrelas do jazz. Foi chamado pela CBF para acompanhar a seleção brasileira de futebol de 70, que viria a ser campeã mundial e foi próximo de diversas figuras proeminentes da época, como Pelé, entre outros astros. Como artista e cantor, não vi igual. Não sou amante de MPB, nem de samba e muito menos de músicas da velha guarda. Porém, é impossível negar o seu talento ímpar. Vê-lo cantando, o seu carisma e sua presença de palco, é fantástico, e na minha humilde opinião, que não serve para merda nenhuma. Fora do mundo do rock, Simonal foi o maior showman do Brasil, deixando a qualificação e uma breve biografia do artista. Agora é seguir com o conteúdo do episódio. Mas por que esse caso? O que seria interessante ou até relevante? O caso traz uma gama de informações desencontradas, algumas sem culpa, outras informações propagadas com a intenção de criar uma narrativa, de forma deliberada, ou seja, desinformação, onde por meio dessa narrativa, pode ser enterrada a vida social de um indivíduo. E foi isso que aconteceu com Simonal. Para demonstrar isso, é importante trazer o caso que foi o epicentro do escândalo e o evento que acarretou todos os eventos trágicos. Infelizmente foi uma sucessão de problemas, não só pessoais, mas profissionais para todos os envolvidos no caso. É bom fazer uma observação nesse momento. É expor todo o meu respeito pelos envolvidos no caso e os seus familiares, exceto aos jornalistas envolvidos no caso. A esses paulianos, só respeito pela idade que hoje apresentam. Enfim, partindo para o epicentro do caso. No final da década de 60 e início da década de 70, Simonal se vê em uma situação complicada, financeiramente. Um astro, com uma visibilidade gigantesca, com um sucesso estrondoso, normalmente estaria bem economicamente. Porém, no caso do astro, era o oposto. Frente a essa situação, Simonal pediu um favor a um amigo que trabalhava na sua empresa. O favor consistia que esse amigo tentasse descobrir o que estava acontecendo com as finanças da sua empresa e se alguém estava desviando o dinheiro do caixa da empresa. Pouco tempo depois, esse amigo do Simonal indica um contador para o Simonal, para que esse contador possa ajudar a investigar as finanças da empresa. Nesse ponto da história, há duas narrativas. A primeira narrativa é a do próprio Simonal, que começou a acreditar que o desfalque vinha sendo praticado por conta de todos os seus funcionários, principalmente o seu contador, este que foi chamado para ajudar nas investigações particulares. Isso nunca foi provado. É bom deixar claro, a outra narrativa é que a situação se deu por conta da falta de educação financeira do astro e a vida desregrada economicamente, ou seja, esbanjador, do artista. Inclusive, o contador alegou que chegou a encontrar aportes realizados por amigos do astro diretamente na conta da empresa. É uma opinião, não um fato. Que fique bem claro. Mas acredito que essa seja a hipótese mais plausível, pois meio que fica subentendido no documentário esse ponto de vista. Mas é uma opinião, uma impressão minha. A partir daí, a relação entre o Simonal e os dois funcionários do astro se encerrou de uma forma conflituosa, principalmente entre Simonal e o seu contador, pois o astro acreditava que este era um dos responsáveis pelo seu desfalque. O fato do ex-contador ingressar com uma reclamação trabalhista foi a última gota na relação dos dois. Pouco tempo depois, Simonal decide confrontar o seu ex-funcionário, mas não diretamente. Ele decide pedir que dois amigos façam isso por ele. Um detalhe importante é que esses dois amigos integravam o DOPS, que era um órgão de repressão da Revolução. Aqui novamente surgem algumas narrativas sobre qual foi realmente o pedido que Simonal fez aos dois amigos integrantes. As narrativas ficam girando em volta da questão se o pedido foi para que ambos somente confrontassem esse contador para tentar descobrir se foi ele realmente que cometeu o desvio nas finanças da empresa, ou o pedido passou desse ponto. Sobre o pedido há um consenso, que realmente o pedido partiu do astro. Fato é que o astro emprestou seu próprio carro, um Opala, para que os dois agentes fossem à residência do ex-contador,
Nota-se que, independente do que realmente houve, daqui nada de bom poderia sair. Uma acusação de partícipe em um crime de constrangimento ilegal seria de todas as hipóteses possíveis, a menos horrível, que eu consegui imaginar na primeira vez que assisti o documentário. No entanto, ocorreu o pior. Ambos os indivíduos, já na residência do ex-contador, decidiram levá-lo para a delegacia, para o interrogá-lo. Chegando lá, o relato do ex-contador é que houve diversas sessões de tortura, com o intuito de extrair uma confissão. O ex-contador relata que decidiu forjar uma confissão para sair dessa situação, que ele afirma no próprio documentário estar sofrendo a mando de si. E a partir desse fato, que acaba a carreira de Wilson Simonal, e inicia-se o calvário do artista. Aqui, não vou meter a essa parte entre o Simonal e o suposto envolvimento dele com o Dopes, porque esse é o foco do documentário e recentemente foi objeto de um excelente podcast com o produtor do documentário. Se é reprovável a conduta do músico, é óbvio, não há justificativa. Não vou citar o desfecho do ocorrido na delegacia, pois isso é envolto em narrativas, manchetes e falas pensadas dos envolvidos. Nem o próprio produtor do documentário fala com certeza sobre o que aconteceu de fato. Então, prefiro não criar mais uma narrativa em meio a tantos já existentes. Mas é inegável que o fato de pedir que duas pessoas que confrontem um terceiro para que consiga uma confissão, no mínimo poderia gerar um constrangimento ilegal, podendo ir até um confronto físico, com agressões e por aí vai. De qualquer ângulo que você observe o caso, foi uma péssima escolha. Mas o que eu quero focar é na relação Simonal e a empresa e seus detratores, que propagaram várias e várias difamações. Não quero fazer isso para mostrar como um jornalista é um animal de teta estúpido. Jamais. Faço isso para mostrar o quanto é prejudicial à vida de uma pessoa, esse tipo de ação. Após o episódio envolvendo seu ex-contador, Simonal foi sempre considerado um informante do ECN, Serviço Nacional de Informações. Somando agora esse escândalo com as antigas acusações, foi um pulo para que ele passasse a ser acusado de entregar diversos colegas da classe artística para os militares. O que realmente fez pegar aderência à narrativa foi um depoimento de um dos réus, dentro do julgamento do caso de extorsão mediante sequestro, que depois foi reclassificado para constrangimento ilegal. O depoimento consistiu em afirmar que o Simonal era informante do Dux, de longa data, que prestava informações que foram muito importantes em certos momentos. O que jamais foi comprovado, nem sequer houve uma tentativa de investigar se era verdade de fato. Essa informação, porém, já foi vinculada em diversos jornais, como por exemplo, a Folha de São Paulo. Agora sobre os animais de teta, quero dizer, os jornalistas. O jornalista Alberto Diniz, em um debate, um pouco antes do lançamento do documentário, fez um comentário muito pertinente sobre o caso, que é, aspas para o jornalista, 1970 a imprensa vivia sob regime de censura e, principalmente, autocensura. Mesmo assim, espalhou-se a convicção de que Simonal era um colaborador dos órgãos de repressão. E indícios foram transformados em evidências, estas em fatos e, de repente, a sua confissão de que era um homem de direita foi transformada em confissão de ser cúmplice dos torturadores. É a exata inversão do Raul Flau, onde o acusado deve a todo custo provar sua inocência e os acusadores nada sofrem pelas acusações falsas. Para retratar o lado dos detratores do cantor, há um senhor, jornalista do Pasquim. O que me marcou muito, ao ter a infelicidade de assistir esse trecho do documentário, foi a fala deste jornalista e pesquisador, Cabral, que comentando o fato, nas palavras dele, de Simonal ser considerado dedo duro. Isso aniquilou com a carreira do cantor. Isto é uma coisa que brasileiro não perdoa. Perdoa até ladrão, perdoa tudo. Mas dedo duro, não, disse ele. O jornalista explicou que a imprensa de oposição ao regime militar não podia espinafrar o governo, porque a censura não permitia que as matérias fossem publicadas. A saída era espinafrar quem apoiava o regime. Nomes como Nelson Rodrigues, Gustavo Corsão e Roberto Campos não foram perdoados pelos meios de comunicação. Sérgio Cabral avalia que Simonal não tinha cabeça de político, de ser espião.
mas que o cantor tinha importantes contatos no regime. Aspas para o senhor. Ele não tinha a ideologia de ser contra ou a favor da esquerda, disse. Aqui está a síntese do que realmente ocorreu, em relação ao Simonal e à imprensa. Esse era o verdade X da questão. Fato é, que foi a partir daquele caso, que se encerrou a carreira do astro. Não havia shows, não havia participação em programas de TV. Nada. Nem contratos com gravadoras. Isso iria se perdurar pelo resto de sua vida. Houve uma tentativa da parte do próprio astro, de tirar o seu nome a limbo. Um pouco antes da sua morte, em alguns programas de TV, como o programa da Hebe. Mas, não foi muito bem sucedida essa empreitada. O estrago já estava feito. Somente em 2006, que houve uma manifestação de um órgão com relevância sobre o caso, que foi a manifestação da OAB, precisamente foi a Comissão Nacional de Direitos Humanos, CNDH, que analisou todos os documentos relacionados ao caso, depoimentos e relatos de pessoas envolvidas no caso ou próximas ao artista, e concluíram que não havia indícios de que o artista seria informante do regime. O que me espanta foi, a necessidade de tudo isso, todo esse tempo para constatarem que não havia indícios que embaçassem as acusações. Pois, o caso foi amplamente divulgado em vários meios de comunicação, de grande porte da época. Não era possível que ninguém tentou pesquisar o caso mais a fundo. 2. O fato de uma comissão de direitos humanos precisar inocentar um indivíduo sobre algo que sequer é crime. Não há um artigo do Código Penal dizendo que é crime uma pessoa dar informações ao órgão público sobre indivíduos que estão atentando contra a ordem e a segurança nacional, e não importa se concordem ou não com a causa revolucionária da época ou se concordem com o outro lado. Não é a questão, pois isso não é crime. Sou totalmente contra qualquer movimento revolucionário. Acho todos uma cambada de pau no cu. Porém, a minha opinião, nada interfere no caso. Mas enfim, por último, 3. A falta de uma orientação de um profissional, frente a momentos delicados no caso. Aparenta que o Simonal estava sozinho, que deu declarações a ermo de qualquer maneira. Aparenta que não houve qualquer trabalho jurídico, e muito menos uma busca para cessar as difamações. Fica evidente no caso isso. Eu quis trazer o caso, porque representa um evento complexo, que envolve crime, difamações, narrativas, e perdas para todos os lados. E a questão que quero trazer é que sempre houve e sempre haverá difamação. Sempre vai ter casos e mais casos, onde alguém, por algum motivo, vai tentar acabar com a sua honra, sua imagem em um certo grupo. Não importa o motivo. Tome como exemplo o caso que eu trouxe aqui. E olhe o tamanho do estrago que isso pode trazer, como perda de emprego, problemas familiares, psicológicos e muitos outros problemas. Podem ocorrer por conta de acusações inverídicas que só tinham o objetivo de acabar com a carreira de uma pessoa. Agora imagina isso ocorrendo com você, afegão médio. Você acha que tem condições para arcar com todos os honorários e tantas outras custas, sem contar um psicológico forte, para não surtar? O recado também fica para você, Zé Ruela, que fica dando retweet em difamações de LB ou compartilhando acusações, que não sabem se é ou não verdadeiras. Vai alegar fato notoriamente sabido, ou exceção da verdade, se for um servidor. Acha mesmo que o advogado dele não vai te jantar? Acha que vai colar essa alegação na audiência de instrução? Que pagar para ver? Enfim, apesar de ser um crime de menor potencial ofensivo, que não leva à prisão, os efeitos sobre a vítima podem ser gigantescos. E se você não buscar cessar essa agressão à sua imagem, à sua honra desde o início, da forma correta, que é por meio do judiciário, isso pode tomar uma proporção gigantesca, onde ninguém consegue mais controlar o que é propagado. Infelizmente, é o mais comum, pois as pessoas sofrem com difamações ou até mesmo com calúnias, e ao invés de resolverem o caso, vão para a internet externar seus problemas. Isso não vai ajudá-lo em nada. Pelo contrário, pode prejudicar mais ainda o caso.
Colocar mais elementos na narrativa. É imprescindível que os detratores sejam punidos e de forma rápida. Isso destrói o espírito do delinquente. A certeza da sua punição. Como está lá no livro de Beccaria. Galera do direito, tem a obrigação de saber qual é o livro. Todo professor de penal indica o livro. Falando em Beccaria, a criminologia fala muito sobre isso. Se o criminoso pratica o crime, nada ocorre, e ele tem a ciência disso, da sensação de ter escapado da sua punição. Falando de forma informal, descontraída. A partir daí, ele se torna mais ousado, por conta daquela sensação de impunidade. Há certos estudos que apontam que o criminoso habitual, aquele que sempre estará propenso a cometer um delito, diante de um cenário onde há a possibilidade dele cometer um crime, ele fará um cálculo sobre os prós e contras de cometer aquela infração ao crime. Caso ele sinta que é o mais vantajoso a prática delitiva e menos provável a sua punição, ele cometerá o crime. Se o agente não tiver na sua mente a certeza da punição, da solução do fato de forma rápida e seguidamente, sua responsabilização, ele continuará delinquindo. Quanto a isso, não há dúvidas. E você, meu caro mamífero desmamado, ir para a internet, ficar fazendo posts em redes sociais, textão, chato para um cara aí, pode contribuir para que esse tipo de coisa se perpetue. Se liga. Mas falando sobre a difamação, quero explicar o momento em que ela ocorre. Sendo a partir daí, o momento em que você deve procurar as autoridades competentes para resolver esse problema. No caso da difamação, a infração se consuma a partir do momento em que terceiros ficam sabendo sobre aquela informação, narrativa, mentira, seja lá o que seja. Informação negativa, vexatória que foi espalhada com a intenção de ferir a honra da pessoa. Essa informação deve ter um teor ofensivo de tal maneira que prejudique a vítima no seu convívio social. Por exemplo, imagine um adolescente protestante. Imagine que alguém comece a espalhar no Facebook que essa adolescente é vulgar, promíscua e muitos outros absurdos. Agora imagine a relação entre essa adolescente e o seu meio social com a sua família. Imagine o transtorno que uma publicação pode causar a essa pessoa, a essa família. Talvez, além do custo emocional, pode trazer um custo econômico com assistência jurídica, que a mesma sequer tem condições. A vida dessa pessoa estará totalmente prejudicada. Não há justificativa que desabone o agente da infração. Como regra geral, a vítima, por sua vez, não pode deixar de lado um fato desse. É evidente que casos assim vêm ocorrendo cada vez mais. Refiro-me a casos de crimes e infrações por meio de narrativas, notícias falsas e outros meios de comunicação atual. É importante saber que as autoridades não têm como ter ciência de todos os fatos. E logo, não há como tomar as medidas cabíveis, em certos casos. Se algo de errado vem acontecendo, em um curto espaço de tempo, em um determinado território de forma reiterada, esse evento deve ser estudado, para que seja elaborada uma ação eficiente, para lidar com aquele fato. Esse é o objetivo da criminologia. Esse é o motivo de ser dessa ciência. A partir do momento onde tudo isso está acontecendo e não é informado às autoridades, ocorre o fenômeno que é chamado de cifras negras. Ou seja, está acontecendo os delitos, pessoas estão sendo vitimizadas, mas as autoridades não têm essa informação. E quando tem, é de uma forma precária. Esse fenômeno é um dos motivos, não o único, que acaba não permitindo uma atuação eficiente contra certos delitos. Mas é legal falar sobre outros pontos importantes. Outro ponto importante é o delinquente. Quando o mesmo toma ciência que a partir de então, ele pode passar a ter uma anotação. É o momento onde o menino suja a cueca e a menina suja a delicada lingerie. Momento irmãos piolhos. Enfim, quando digo pode, é com muitas aspas. Porque esse é um caso de juizados especiais criminais. A difamação é uma infração de menor potencial ofensivo. E haverá um oferecimento de suspensão condicional. Porém, a vítima muito provavelmente irá buscar uma condenação civil, buscando reparação dos danos que sofreu ou das oportunidades que deixou de obter pela difamação.
Na verdade, ela deve fazer isso. Como eu disse anteriormente, essa é a questão que eu queria trazer. Que jamais deixe passar em branco. Não peçam desculpas para o seu detrator e busquem a proteção do judiciário, pois essa é a função dele, de ser um mecanismo de garantir o seu direito. E assim, eu encerro o primeiro arquivo, Dicas de Livros, sobre a narrativa e desinformação, o livro Desinformação, que é de um ex-chefe da antiga KGB, Dica de Canais, a página Olabocó, Clube Rebouças e Brasil Paralelo, dicas de séries, Kamen Rider de 71, o primeiro Rider, o que tem a ver com o tema? Nada, mas é bom para um caramba. E é isso por enquanto, bastardos. Fui, e dica do dia, não gastem o réu primário. Expect us.